noite, gente. Estamos recebendo duas maravilhosas. Quem não conhece, precisa conhecer. Duas fotógrafas. Um especial de Dia das Mães. Hannah e Kátia Rocha. Duas especialistas em newborn, maternidade, mães, acompanhamento, tudo. Muito obrigado por terem vindo. Muito honrada. Muito obrigado mesmo. Muito feliz pelo convite. Obrigado. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Meninas, quero saber, Kátia, óbvio, você que começou, né, com essa história. Da onde veio esse amor de fotografia e fotografar esse momento? Você começou como? Pela gravidez, por acompanhamento, um newborn? Como foi? Conta um pouquinho pra gente. É uma história um pouquinho longa, então vou resumir. Não, tá, sim. Bom, começou com uma sociedade do meu marido, com um amigo dele, Tá, nessa questão de filmagem de parto. tá. E eu entrei, assim, num desafio, porque nunca tinha visto isso. E, na verdade, essa pequena aqui... Tava na barriga. Tava- Não, mãe, não. Já tinha nascido e ia fazer verdade. 2 anos. Ah, tá. Ela ia Deixa quem sabe completar. da história contar. Ela ia completar 2 anos. Ah, E Você tem 2 filhas, ela é a mais velha? ou Ela- Eu sou a caçula. A caçula. a caçula, tá. caçulinha, 2 partos normais. Nossa. E aí foi um desafio para mim, porque a Hannah ia completar 2 anos de vida. No dia 17 de maio, eu iria iniciar. 15 de maio é meu aniversário. Então, 17 de Tá maio. vendo? Deixa quem sabe da Ela não errou, ela não errou, ela não errou. Na verdade, o início legal. da sociedade deu dia 17 de maio. E ela completava 2 anos no dia 15. 15. E foi um desafio, porque, na verdade, eu jamais imaginava em ir por essa linha, né, de Você trabalhava trabalho. com o quê É mesmo? isso que eu ia perguntar. Eu era secretária executiva. Mentira, você saiu Nada a ver, de secretária né? Nada a ver. para acompanhar seu marido. Exatamente. Na verdade, eu fui meio que forçada, o marido forçando, porque eu já tinha as duas, e aí eu parei de trabalhar quando a Rebeca tinha 2 anos e 8 meses, porque A sua primeira. da minha primeira, Tá. a mais velha. E aí, na sequência, a Rebeca tinha 3 anos e 7 meses quando eu ganhei a Hannah. Então, eu era mais velha, já de quase 4 anos, e fui para esse segmento da área da fotografia. E, na verdade, entrou vídeo na história. E eu fui treinada a fazer isso. E era difícil, porque eu falei, vou encarar uma cirurgia, né? Entrar E num momento, num momento. também. Mas você foi pra fazer vídeo, não pra fotografar, Não, né? para fotografar. Ah. A história é bonita, porque... Mas eu acho que é muito legal, é o que você falou. Eu acho que tem muitas mães que passam por isso, né? Porque a gente perde um pouco da identidade, algumas, Sim, na hora que a gente engravida para esse trabalho, né? Para viver como fala? O período da maternidade. Sim. Maternidade não, maternidade é o resto da vida. Os 4 meses de licença. E eu acho que a gente se perde, a gente falou isso já aqui. E não só se perde, a gente começa a viver só aquilo, né? exatamente. E muita gente deixa de gostar. De seguir o que fazia, Exato. né? E acho que tem muitas mulheres que começam a empreender, porque acho que você começa a ter mais tempo e outra visão que não se existe. E ela é não muito prova disso Eu sou hoje, muito né? prova disso, porque o que aconteceu? Na época que meu marido, eu vou dizer assim, ele exigiu de mim. É hora de você parar. E o coração ficou bem dividido, porque Sim. tinha uma bebê Sim. que dependia de mim. E a amamentação para mim foi muito tranquila. Eu amamentei, mas deu 4 meses, simplesmente ela Parou. não quis mais. Sim. E eu forcei de todo jeito, não deu. E aí parou. E foi exatamente o período que eu ia voltar a trabalhar. Deu 4 meses, eu tinha que voltar e a amamentação parou. Eu falei, epa, tá dando tudo certo. Sim. E aí eu fiquei bem preocupada onde deixar. Sim. E aí foi isso que me deu assim, porque era difícil. É. Hoje eu Para vejo... todas nós, eu acho que esse período é difícil. É muito difícil, mas aí eu consegui conciliar o trabalho, daí com
num local para deixar um berçário na época e tal. E começou a dar errado, porque saía logo cedo, tinha que deixar, enfim. Mas a trajetória da minha jornada como fotógrafo começou exatamente quando ela ia completar 2 anos, a Hannah, e aí foi uma visão aberta, assim, daquilo tudo. E eu Você foi para literalmente fotografar ou filmar mães? Exatamente, Ou novas mães, né? novas mães, e assim, Mas um como você desafio, um teve a ideia de desafio. pegar a máquina e começar a fotografar É, assim? não, então, pulando, né? Aham. Eu comecei, treinei, fazia vídeo e de repente eu já tinha uma empresa bem organizada, tudo formado, e eu falei, por que não congelar isso? Eu olhava aquilo e eu via congelado. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, Você pegava Ah, aquele momento ele certo, falou assim, né? mas acho que é complicado, porque as pessoas vão ver sangue, né, nisso, e ainda era filme. É isso que eu ia Nossa, falar. era filme. Não E tinha já muito. fazia Sim. algumas fotos que era após o nascimento, que era a foto lembrança do bebê. Nossa, não tinha Photoshop na Não, época. nada, Tinha era muita filme. coisa. Era filme E a luz também. tudo, né? não, tudo. Aí batia, mandava revelar, já tinha 1 hora, né? Então era mais Aham. prático. Olha, essa não deu certo. Vai lá e volta, fazia novamente. Nasce de novo, por favor. Mas tinha um tempo, porque Sim. saía rápido de alta e tinha que entregar Sim. aquilo. E eu falava, por que não o parto? E foi assim, uma empresa entrou no mercado, tinha a primeira feira da Fotografar, e eu falei, eu vou para essa feira. E aí comecei a olhar álbum, Você foi a pioneira aqui no... Sim. Que legal, com Kátia. fotografia, sim. Que legal. E aí eu olhei aquilo e eu me dediquei. E ligava para a empresa, olha, como que eu faço isso? Eu quero esse álbum, quero esse álbum. E tal. Daí eles começaram a programar tudo isso para mim. E aí, o que aconteceu? Eu falei pro meu marido que eu queria foto. Ele matriculou eu e a Hannah numa escola de fotografia. E Nossa. A fomos- gente fez o curso juntas de 1 ano e 1 meio, ano e né? meio. Aí essa ia ser a minha segunda pergunta. Como surgiu a Hannah nessa história e quanto tempo vocês estão juntos? Vocês estão juntas? Na Não, verdade, hoje em dia, cada um... Sim, segue um hoje em sim. dia cada uma tem a sua empresa, mas sempre uma ajuda a outra, sempre que precisa. Só que eu acho que por um lado foi bom que a minha mãe deu asas assim pra eu voar de fato, né? Aham. Porque querendo ou não, acho que vai ter um momento que minha mãe vai se transformar em avó. Opa! Esse é meu sonho. Vamos Eu lá! acho que a gente passa por ciclos, né? A Total. gente encerra um e inicia outro. E acho que você vai chorar. É que ver ela contando, porque eu nunca vi ela contando. Vamos lá! Então emoção. foi bom, porque nesse momento que a minha mãe deu asas pra eu voar, porque eu trabalhei, eu vou contar um pouquinho da nossa história, mas eu trabalhei um tempo com ela, então chegou um momento que as nossas ideias estavam meio que fugindo uma da outra, né? Então eu acho Que é normal, né? Super normal, super normal. E o bom é que foi uma conversa super saudável entre E o eu foco e ela. também de vocês, né? Eu acho que é da Sim, fotografia Sim. também. E aí ela falou, filha, se você quiser, toca seu barco. Vai voar sozinha. Mas, enfim, desde criancinha eu sempre gostei de fotografia. Até porque eu nasci literalmente no nesse meio. mundo, né? É. Então, eu desde pequenininha eu sempre pedia pro meu pai uma câmera pra levar na escola, pra brincar e tudo mais. Então, eu sempre gostei desse mundo da fotografia. Só que me interessar de fato por esse mundo da fotografia de parto levou um tempo. Por quê? Exatamente por conta da rotina. Sim. Então, assim, eu via meus pais muito tempo fora de casa, e às vezes Saindo eu. Sem horário, né? Não tem horário Exato. nenhum. E às vezes eu e minha irmã, a gente ia pra maternidade junto com eles Porque à não noite. tinha o que fazer. Não tinha com quem Concordo, ficar. sim. Então, assim, eles levavam a gente ficava dormindo no carro e eles pediam pros rapazes que eles já Da tinham. segurança. Acabavam conhecendo Não, todo Já mundo. conhecia, era né? todo mundo meio que íntimo, porque assim, não era um negócio gigantesco. então- Assessoristas do Sim. hospital, já conhecia. Então, às vezes, eu e minha irmã, a gente ficava dentro do elevador, subindo, descendo, Brincando por como horas. toda criança, Exato. né? Mas assim, e até às vezes lá na maternidade que eles frequentavam bastante, até as assessoristas do elevador, nossa, eu lembro de você, você é filha do Paulo, você é filha que da legal. Kátia, tal, muito legal. Então, assim, eu vi essa rotina, eu falei,
Tô fora. Jamais, nunca, porque eu via, madrugada, final de semana, não tem dia. Não tem dia, não tem não, hora. Você não, não escolhe. Às Exato. vezes a gente tinha algum evento programado. De De família, repente, né? Alguma coisa. De repente, ou eu, o Paulo, às vezes o Paulo falava, não posso ir. Eu não posso ir. Então, ou era minha mãe que não tava, ou era. Na maioria das vezes era o meu pai que não tava. Sim. Mas às vezes eles se revezavam também, mas enfim. Mas aí a empresa deles foi crescendo, enfim, foi ficando mais organizada e a gente começou a curtir mais a família e eu comecei a me interessar um pouco mais. Tanto que eu teve um momento que eu trabalhei como atendente. Aham. Aí depois Você eu foi começando, né? Introduzindo. eu acho que foi bom estágio. porque meus pais também meio que me empurraram pra amadurecer um pouco nessa. Total. Acho que é exatamente pra Empreender. entender mais esse mundo corporativo. Sim, empreender mesmo, Exato. né? e o Start foi exatamente esse curso. Porque, na verdade, a gente nem conhecia esse fotógrafo e ele já era um fotógrafo renomado e nós fomos a primeira turma dele. Que legal. Desse curso de As duas fotografia. juntas, que legal. E ele começou com o básico, depois o intensivo. Meu pai me falou, não, você vai fazer junto com a sua mãe. Eu, ai, pai, não sei se eu quero. Não, mas vale a pena, tal. Aham. Eu falei, bom, eu já gosto de fotografia. E é bom porque o curso, ele falou sobre fotografia de moda, fotografia de alimento, Geral. sobre tudo, fotografia em estúdio. Então, assim, foi um curso que meio que abriu a mente, assim, bom, pra algum lugar eu vou, porque eu gosto de fotografia. Já tô no meio, Exato. tô fazendo esse curso. Só que aí eu fui trabalhar um tempo com meu pai, depois eu fui trabalhar um tempo com a minha mãe, que aí ela abriu a empresa dela. O que aconteceu? Os dois fazem a mesma coisa, só que a intenção é um pouco diferente, porque a empresa do meu pai atende todas as mães que têm interesse no serviço. Já eu e minha mãe, a gente atende mais uma coisa, como podemos dizer, mais eletizada. O mais pontual. Mais personalizada, isso, mais íntima, mais perto, né? Então, elitizada que eu quero dizer, mas é mais isso, com mais carinho, Mais com mais carinho, atenção, mais mais perto. acolhimento, Isso, mais- mais perto. Então, assim, aí a minha mãe foi meio que pra... Vocês criam. Não é o acolhimento, não é só isso. Vocês têm esse acompanhamento Isso. total. Porque quem fecha um vai fechar, acho que pro É, resto da vida, né? E começava no Exato. book gestante. Exato. E eu resolvi, devido ao curso, eu abri um estúdio. Isso que eu ia falar, porque assim, antes minha mãe só fazia parto. Antes era só Aham. vídeo, aí do vídeo era só foto e só nascimento de bebê, Sim. só. E aí a gente fez o curso e aí ela começou, tipo, opa, papai, Olhar espera para aí. um outro. Existe E o alguma coisa pra quando gestante? você vai pro hospital fotografar parto, alguma norma, alguma coisa lá pra você entrar? Sim. Todas as maternidades no pedem, início- tem cada uma tem seu protocolo, Tá. enfim, mas a maioria das maternidades pede um cadastro pra que a gente possa entrar exatamente por Segurança e. também. Exato, exatamente por saber como se portar dentro da É maternidade. isso. Como é Saber se portar dentro de um parto? Porque Exato. você tem que faz de conta que você não tá ali, né? A Gente, fotógrafa, exatamente. né? É que tem você pessoa. Não pode, olha aqui e aqui, impossível. Não. Ou E tem encosta em pessoa. algum lugar que não pode. E tem enfim. pessoas que não sabem, mesmo a grávida não sabe como é. Uma sala, seja parto. Bom, parto normal eu não posso falar, mas eu imagino que não deve mudar muito. Tem enfermeira, não sei o quê, o médico, nananã. Você São tem que muitas ser pessoas, assim lá né? dentro, né? Exato, a Isso. gente tem que fazer o mais invisível possível, exatamente para que a gente não atrapalhe o trabalho de ninguém. Exato. Né? Em relação à luz, tudo, como funciona? É É a pessoa Hoje- básica que não entende nada, às vezes não entende. por isso que eu tô perguntando. Hoje a maioria dos partos acontece muito no escuro, exatamente para trazer esse ambiente de acolhimento, né? sim. Então, trabalhar com luz, bom, minha mãe pode até falar com mais propriedade do que eu, só que na época, quando ela começou, trabalhava-se muito com flash, né? Só que hoje a gente percebe que o flash é de certo modo, é meio invasivo, né? É verdade. Porque aquela luz que é do Tá do nada, nada, né? Estoura. Então foi gostoso porque a gente foi até aprendendo de fato como se portar e como fotografar de uma maneira diferente. A gente viu que luz, querendo ou não, é tudo na fotografia. Sim. Não E é o olhar, né? Exato.
Então, fotografar no escuro é um grande desafio. Sim. Um grande desafio. Só que, por um lado, tendo uma sintonia junto com a equipe, acaba fluindo super bem. E eu falo muito isso, né? A equipe também influencia muito nas fotos. Então, tendo uma equipe que acolhe, querida, compreensiva, tanto com a fotógrafa quanto com a paciente, isso reflete muito nas fotos de parto, E vocês já sabem agora também, bom, imagino, quanto tempo tem a empresa? Então, a minha mãe tá há 30 Eu tô há 32 anos. 32 Nossa, e eu é tô uma há vida. 10. Eu imagino que vocês já têm todos os momentos certos, assim, essa hora que vai sair, essa hora que eu vou fotografar a mãe, essa hora que eu vou fotografar o pai. Eu acho que cada um é um ainda, não é não? Cada, sim, cada um caso, porque esse acolhimento, desculpa cortar, esse acolhimento pra gente, eu e a Hannah, começa desde o início que a gestante entra em contato com a gente. Sim. E quanto tempo, então, ela tem que entrar em contato com você para fazer um book lindo de gestante? A barriga para ficar linda? Como é que você tá fazendo agora? Eu tô pedindo pelo menos uns 5 meses de antecedência pra fechar. Pra gestante. A nossa, ela Pra gestante fazer também. o parto. Exatamente, porque... Não, pra ela fotografar a gestação, ela de barriga. Pra ficar bonita a foto, ela vai com quantos eu meses? indico de 29 a 34 semanas. Isso é assim, há casos e casos, porque tem mãe Isso que... a gente de mãe fala pra mãe, semanas. sim. A gente fala semanas e tem gente que não sabe o que é semanas. Isso significa de 6 a 7 meses de gestação. Porque no tem final mães começa a que inchar, né? Então, que aí ela fica acha feia que ela a tá foto, né? maior, que ela tá isso, que Eu ela... fiz com 34 ou 32 Então, semanas. mas tudo depende da pessoa, porque tem pessoa que é mais fininha, Sim. aparece mais Só a e barriguinha. tem mãe que já acha que o braço Sim. tá Já aparecendo. Já eu acho que eu mesmo, quando engravidar, acho que eu vou fazer com umas 28, 29 semanas. Então depende muito do corpo de cada mulher, como ela se sente confortável. Mas quando a gente pensa em silhueta, a gente quer, querendo ou não, a gente quer mostrar a barriga. Exatamente. A gente quer mostrar o corpo da mulher do gestar, né? É. Então a gente sempre indica, pelo menos esse período, exatamente pra mostrar a silhueta da gestante. E geralmente o ensaio de vocês é no estúdio ou é fora? Então, aqui tem Duas. duas. Ah. Eu só trabalho na residência do cliente, externa. Já minha mãe é estúdio. Eu tenho estúdio e também faço o lifestyle, que é isso, essa conversa. O que você gosta? De que forma que você gostaria? Ai, Kátia, eu quero uma coisa mais intimista, então eu quero lá na minha casa. Ai, Kátia, eu Tudo gosto de depende estúdio. Eu É. quero algo mais pousado. Então, tudo depende. É. E assim, a Hannah gosta de... A Hannah nunca foi de lugar fechado. A Hannah é livre. A Hannah é uma sou. pessoa bem livre. O meu primeiro eu fiz todo tradicional, não sei o Então. que, aquelas cores de pano. O meu segundo eu falei, eu não vou fazer. Ah lá. Não quero fazer, não quero nada. Me encheram tanto o saco, eu falei, então tá bom, eu vou fazer. Fiz uma coisa totalmente diferente. Fiz totalmente nua, só com você lembra disso? Eu lembro. Com só a sombra mesmo. Sim. Acho lindo a Porque silhueta. eu falei, e fiz com 34, se eu não me engano, ou 36, não, 32 semanas, porque a 34 já tava começando a ter os... Sim. E tem grávida também que quer levar todo mundo, né? Quer levar o Quer tirar foto com marido, todo se tiver o mundo. filho mais velho, vai, se tiver... Não, e aí, eu tento envolver o máximo possível a família, exatamente porque eles também fazem parte desse momento, Sim. né? E ainda, principalmente quando tem um irmão mais velho, pra ele já... Já começar a introduzir, Vocês podem né? falar até melhor do que eu, porque Sim. eu ainda não sou mãe, meu sonho pra esse ano, né? Mas o irmão mais velho, quanto mais ele sente parte daquele momento, eu acho que é o melhor. Então, já nas fotos eu já tento brincar, já tento inserir o máximo possível, mas sim, às vezes acontece de vir o vô, o tio, o padrinho, a madrinha. Eu falei, verdade. quanto mais gente, menos tempo com você. É mas verdade. por mim, não tem problema Bem quem nenhum. quiser, como você quiser, mas... Mas a gente sempre tenta deixar um tempo, assim, de duração das fotos, exatamente pra não ficar exaustivo, principalmente pros maridos, gente. Os maridos, eles não gostam A muito. maioria não curte. É impressionante. Eles Então, não têm assim, paciência, né? Quanto mais a gente puder render nessas fotos que não seja exaustivo pro marido, pra ele não te odiar lá no parto. Ai, aquela Você me fotógrafa... obrigou. Aquela fotógrafa do Facebook gestante tá aqui, vai ficar pedindo foto. Então, assim, tem que ser uma coisa gostosa pra todo mundo. Que legal. Isso é o ideal. Então, essa questão de diferença, você vê, ela foi para um segmento e ela ama dessa forma. Sim. E é isso. E eu
eu tô no meio ali, então quer o estúdio? Vamos lá. Quer a residência? Vamos lá. No lugar ao ar livre. Minha mãe já tem mais essa flexibilidade, Então, eu já não sou muito do estúdio. Pra gravidez, então assim, vocês indicam esse tempo, então Sim. é bom também entrar em contato também uns 5 Sim, meses antes. é ideal. Então, literalmente, engravidou, já liga. Já liga. Ai, seria bom. Descobriu o sexo, já liga. Eu ia amar, porque... Sapatinho azul, sapatinho rosa, né, na barriga. Eu peço mais ou menos esse tempo exatamente porque... Agenda. Não só agenda, mas exatamente por conta da flexibilidade e a disponibilidade da maioria e principalmente dos maridos, que é só sábado. Sim. Ah, meu marido só pode sábado, meu marido só pode sábado. Então, por conta disso, pensando assim, no mês, a gente só tem 4 sábados. Né? É. Ou às vezes 3, dependendo do mês que for. Às vezes Então, é um feriado que é nem pouco- esse mês, né? Então 2 feriados. 2 feriados. Então, assim, quanto antes melhor. Aí, ó. Quanto antes melhor, exatamente por conta disso, né? Pra garantir um horário bom que seja confortável pra todo mundo, né? Mas principalmente por conta de parto, porque parto é super imprevisível. Aí você tem uma quantidade máxima que você pode pegar por Exato, mês, né? então, Porque senão não a gente... dá pra fechar com todo mundo que entra, fala assim, quero fechar, não dá pra fechar com todo mundo, porque tem uma janela que Infelizmente, pode você tem acontecer. Exatamente. Mesmo tendo uma janela que pode acontecer, de 36 a 40 semanas, pode ser que seja um parto que antecipe, pode ser um parto com 35, 34 semanas, tudo pode acontecer, a bolsa pode romper, pode entrar em trabalho de parto, tudo pode acontecer. Então, assim, a gente fecha já pensando naquele imprevisto que pode acontecer, e com aquele imprevisto que pode acontecer, por isso que não dá pra fechar com todo mundo. Se porque antecipar, a pessoa que ligar no momento certo e abrir aquela Exato. vaga, abriu, né? Exato, então, por isso que eu tô indicando fechar com pelo menos uns 5 meses de antecedência. Por aí. Pra Por aí. pra- E a gente, ultimamente, tá batendo muito nessa tecla, sabe por quê? Eu falo, o registro é fundamental. É muito E legal. quem não faz se arrepende. Não, Quem e não aí, faz, se eu arrepende. hoje, até assim, com essas assessoras de maternidade, e quando ela entra em contato com a gente, até a gente passa para ela, fala, comenta com a sua cliente, sabe por quê? Deveria fazer parte da lista do enxoval. Do Também enxoval, acho. exato. E isso, hoje, eu percebo muito, né? Porque, vamos lá, eu tô há mais tempo que a Hannah. A Hannah tá aí e vê o pessoal que é mais jovem, a mãe mais jovem, ela às vezes não se preocupa muito com isso, porque ela quer um enxoval lindo e maravilhoso, um quartinho Ou às lindo. vezes ela nem sabe, então ela descobre mais ou menos perto de Isso, última hora. ou quer esquece, contratar de porque- última hora. E cabeça de grávida. Exatamente. Imagina. É igual a recepção de maternidade, que ela só fecha em cima da hora. Eu mas as até últimas coisas. falei pra Hannah, já escolhe a sua fotógrafa, por favor. Porque eu vou, né, eu não vou fotografar, não tem lógico. Uma pergunta que você faz, sua mãe vai fotografar? É isso que eu ia falar, mãe, Dia das Mães, estamos falando. Dia das Não Mães. tem como, né? Igual o médico, eu acho que, tipo... Mas as pessoas vão falar, como assim a sua mãe não vai... Não, gente, a minha mãe não vai fotografar. Não vai tem ser a avó. como, né? Exato, eu sempre falo isso É e a uma gente já emoção. entrou nesse acordo. Eu quero que a minha Muito. mãe esteja lá como Curta, minha mãe, sim. como minha mãe E como e vó. como vó. Sim. Exato, eu não quero essa pressão dela, porque ela vai estar lá como minha mãe, como fotógrafa e como vó. Não, e então, vamos assim, lá, muita não o emoção, que vai gente. acontecer, Não, mas é assim, muita emoção de presenciar uma operação na filha, se for cesárea, Exato. nunca é legal, mesmo sendo Mesmo uma normal, cesárea. porque Exato. você demora às vezes 12 horas Exato. pra ter o neném, 10 Exato. horas dependendo, né? A gente, tanto o médico que acompanha, ele não vai querer tá lá fazendo. Eu já vi médicos que foi lá e fez a cirurgia da esposa. Mas eu acho assim, é um momento tão, né, bacana. Eu não queria lembrar, por exemplo, eu lá fotografando meu neto nascer. Não é isso. Eu quero curtir. Neto, eu você quero... quer um menino? É, então? Pode ser. Você quer um menino? Eu quero. Mas duas o que meninas, vier vai ser bem-vindo, né? Saúde é tudo. Tô brincando, tô brincando. Então eu acho que é muito importante a escolha. Eu falei, eu entrei nesse segmento da maternidade, de parto principalmente, e eu me doei muito. E toda vez, até mesmo no curso que falava, olha, eu já lido com isso, mas o que você fotografa? Parto. O pessoal falava, nossa. E hoje eu falo, é o momento mais incrível de uma família, é esse registro. Sabe por quê? Daqui pra frente, que nem muita gente fala, não vou fazer. Sabe por quê? Ó, eu falo por mim, desculpa te cortar. Imagina.
O acompanhamento, que depois eu vou perguntar, se separa, no meu caso, cara, não tem. Mas o parto é o parto. O pai vai sempre o ser único, lá, né? entendeu? Sim. Então, assim, não tem o que Pai falar. é pai, às vezes Exato. não tem. E é isso, sabe por quê? No futuro, e eu já tive prova disso, quem vê aquelas fotos é a própria criança. O vídeo, então, nem se fala. Então, fala, vídeo é besteira. Tudo bem, a foto é muito mais chamativa, mas o vídeo é lindo. Eu presenciei essa semana o segundo filho dessa meu cliente, eles são médicos, dois, e a emoção que foi a irmãzinha conhecendo a outra irmã, porque são duas meninas agora, eu fiquei chocada, porque eu presenciei o primeiro parto, que é o da mais velha, e agora o parto da irmã que chegou. E a emoção da irmã, eu não sei o que ela sentiu, porque ela é muito pequena, vai fazer 3 anos no próximo mês. Mas foi uma reação tão intensa que eu tô me arrepiando, você sabe? falando, Não, sabe por quê? Não tem como se emocionar, A né, hora gente? que o pai pegou a irmã pra pôr. a irmãzinha tocou no rosto dela. A hora que a irmã tocou, veio o sentimento, me arrepia. Ai, que E lindo. ela chorou. E a irmã continuou pegando no rostinho. Eu falei, gente, o que eu emocionei na hora. Os pais, então, foi incrível. Então, eu falo assim, a criança, ela vai ver, porque eu peguei e pedi pro pessoal da minha edição separar, porque ela falou algumas coisas depois que ela parou a emoção, sentaram e ela falou várias coisas. E ela encostou o rosto, Bonitinho. tá na imagem, gente. encostou o rosto e assim fechou os olhinhos, ninguém pediu pra ela fazer nada. Então, a hora que essa irmã vê, com certeza ela vai lembrar daquele momento. Ai, que E ela vai lindo. fazer 3 aninhos agora, Sim. o próximo. Então foi uma emoção. E eu já vi muita coisa. Eu já vi muita. Mas essa emoção que essa menininha sentiu, a Paola sentiu. É assim, eu percebi na hora a maneira. E eu tava bem de frente. Não, e é exatamente o que você falou. A foto vai passar a foto aí encostando o rostinho, é bonito. Mas o vídeo conta a história inteira, né? Passa tudo, passa o som, passa tudo, né? Até a mãe falou, Kátia, eu queria essa imagem bruta, porque eu quero ouvir o que ela falou que exatamente. E é de arrepiar. E então eu acho que assim, é um momento muito bacana. Então, foto é memória afetiva. Te traz de Aqui, volta né? para aquele lugar que você às vezes nem lembrava. Mas a quando Hannah você também olha, deve ter isso. vê a memória, tipo, às vezes do que aconteceu naquele momento. a Então, intensidade, né? É tão forte, até mesmo no parto normal, porque a mãe entra ali, né, numa transe, né? Eu numa acho, transe, né? como numa partolândia. E aí, a gente vivenciou, a gente tem 1000 histórias. Se a gente for parar aqui um dia, não dá conta. Então, Mas existe a história isso que eu ia falar, que te marcou de parto? Se for algumas, cesárea, tem algumas. Tem uma, mas o que eu ia só completando, o que acontece? A gente faz todo o trabalho, faz a edição das imagens e manda para o cliente. E às vezes, alguns dias depois, a gente procura entregar uma prévia sempre que é possível, mas depois que entrega esse trabalho, a mãe às vezes liga chorando, passa um áudio chorando, porque ela falou, Kai, eu não lembrava de tudo que tinha acontecido. E só de ver as fotos, eu tô recordando tudo isso. Então, isso é bom para ela também. E isso Você contando isso me dá vontade. Não, me dá vontade de ter esses momentos. Mas não ter mais isso só. Entendeu? Então, por isso que eu falo, hoje seria muito bacana que até as assessoras, né, que fazem essa questão com a mãe, lembrasse. Sabe por quê? É o que eu falo, o berço daqui 6 meses não é mesmo o mesmo. Né, Já troca, a roupinha, a criança cresce, a roupinha. A roupinha você registrou lá uma semana depois. Roupinha, eu vou falar, não é nem só um mês. Eu falo. Às vezes nem usa, a Vitória nem usou RN, sabia? O Guto também não usou, o Gui também não usou RN, além de tudo, eu vou falar, olha, eu amo as roupinhas, aquelas de tricô, todas de maternidade, acho lindo. As saídas de maternidade
maternidade. Saída de Quase maternidade. não. Mas um É. saco, gente. Mãe de primeira viagem. Olha lá. Pra De ficar colocar. trocando. Tinha que ser muito mais fácil. Ai, Põe aquelas gente. camisas Nossa, engomadinhas. Você tem que ficar tirando. Você não É lindo, sabe. mas- É lindo. Mas primeiro a criança fica parecendo de verdade. Como fala, aquele caso de Benjamin Button. Ô, mamá, não, eu falo que mesmo. É o extremo, viu? Eu Ai, falo Joana. mesmo. Pois eu não acho, não. Não, eu falo. E, gente, no segundo, tudo bem, é o que eu falava. Eu dei todas as minhas roupinhas Olha lá. pro Dani, pro meu ex-marido, quando a filha ia nascer. Falei, olha, boa sorte. Top. Tá aqui. É. Mas assim. É muito ruim. É. É muito ruim. Pra Eu acho colocar, pra lindo, tirar. Pra colocar, pra É. tirar, não sei o quê. E na hora você já tá vivendo, às vezes, uma cesárea que é difícil, ponto, etc, etc. Você tá num momento tão complicado. O primeiro filho, às vezes, é muito complicado. Você tá aprendendo. Sim. E tanta gente passa 1000 informações. É amamentação, é não sei o quê. Ah. E você ainda Quando- tem que ficar pensando, tipo, na roupinha. Mas Engravida, é por isso que vem tem um monte hoje em dia os envelopes, mamãe. Envelope 1, 2, 3, você já deixa tudo pronto. Mas eu deixo, o problema Entendeu? não é Pra você envelope, não o se meu preocupar tava. com vestir. O, Já eu sou ao contrário. o meu tava tudo pronto. 1, 2, 3, não sei o que. Eu tive 3 filhos, todos tiveram saída de maternidade. Eu Não, os escolhi, meus deixei também. montado, eu adorava vestir, parecia boneca. Eu fazia igual a boneca. Você O não meu- tem Acho que, eu noção. acho que vou ser mais prática. Olha, Vai deixar só de Ana, embora e vou amar. Exato. Mas isso em casa, a gente tá falando da maternidade, pra tirar foto, pra não sei Exato. o quê. Coloca só pra tirar foto e tira. E Porque pronto. olha, porque de verdade, parece que a criança tá incomodada. Eu coloquei, juro, no Gui todos os dias, aquelas roupinhas as golinhas, de tricô. É, mas aí com tem mãe, golinha, tem mãe não muito sei o quê. exagerada Tem. também, então depende. Não, a minha mãe era exagerada, encheu tanto que o vem, você vai saco. ter recém-nascido Gente, e eu já bota tô aquele até laçarote imaginando, desse ó. tamanho É. na cabeça do Já tô bebê. até imaginando alguém É. vai querer. Se for menino, então, tô Não, eu sou aquilo que eu falei, eu sou bem detalhista, eu sou Nossa, de simetria. Então, é assim, mas hoje eu acho assim que tem muita roupa que não é legal. É desconfortável. E parece. hoje tem umas roupas fácil, um zíper que faz isso. Exato. É, Ô, mãe, você teve duas prático. meninas. Ah, desculpa, eu. Não, fica à vontade aqui. As duas meninas. É você dia das brincava mães, muito né? de boneca, assim? Comigo com a Rebeca? Sim. E pior que assim, eu arrumei Eu brincava, uma não vou mentir uma também, não. moça pra cuidar delas, assim, Aham. nos períodos, Ajuda, né? aham. E ela fazia delas de boneca. E eu olhava assim, não acredito. Você colocou essa roupinha? Coloquei. Eu falei, nossa, eu não usei. Ela falou assim, mas tem que usar. E ela tinha razão. Porque às vezes a gente guarda, é pra só Guarda pra pro sair. momento. É, É só eu pra... escuto isso Gente, sempre usa, também. usa mesmo. Porque depois Porque não dá. eu Você faço essas sessões e quando a mãe vai pegar uma roupa, não serve mais. E é uma Ai, judiação, gente. uma É. judiação. Eu várias roupas, olhava assim, não servia mais. Ainda bem que eu tive uma segunda menina. Então deu pra... Dá pra aproveitar. né? Não, Bastante. e assim, menina, né? Eu tinha uma gaveta que era só de fita e laço. Era um gavetão mesmo, assim. Aham. Então abria assim, quando ela começou a entender, e assim, a pessoa, tudo tinha que combinar. A mais velha falava assim, mamãe, vamos ver qual que combina? Aí ela pegava assim o laço ou a tiara. Mãe, esse combina? Olhava Já assim, tava assim, era ó. tão fofa. Essa aqui, assim, ó, tinha um cabelo lindo, maravilhoso. Ela, esse tá bom, É. puf, colocava. Qualquer jeito. Eu falava, linda, olha Sempre a cor. tem Não, eu uma, sou prática. sempre. Ela é, Exato, assim, é. linda, olha a cor da blusa e olha a cor da tiara. Nada assim, Meus roxo filhos são assim. com vermelho, assim. Eu olhava e falei, Jesus. Mas é isso, a maternidade é assim. E aí a gente vai acostumar. Essa gosta de uma coisa e a E essa outra gosta não gosta. de... São diferentes. Não São- não- Eu tinha Totalmente. mania por causa porque meu pai é holandês de vestir as meninas iguais, porque na Europa tem muito Tudo disso. assim, Então, as é. 3, imagine. Minha mãe... Hoje em dia tem essa moda mãe e filho, né? Mas na Minha minha mãe tempo não também. tinha.
As vestidas rococó, era tipo um 0, um 2, um 4. Só que o seu, de 3. Gui, o seu é 0, tem 2 anos. E eu que tenho 5 anos de diferença da minha irmã. Então, assim, eu tinha 5, minha irmã tinha 10. E a minha mãe queria vestir as duas. Não tinha, sabe? Não ornava. Essa história de roupas maiores. Até o dia que Vitória do meio falou, minha mãe chega, né? Cada uma tem que ser estilo. Essas histórias também, né? Nós, como entramos no quarto e vamos lá para registrar esse momento, a gente ouve cada história dessa de roupa. Porque outro dia eu ouvi de um pai, o body era bem maior. E a bebê, recém-nascida, daí ela olhou, daí o marido olhou e falou, bem, que roupa é essa? Que tamanho é essa calça aí? Daí ela falou, então foi a minha mãe. Ela falou assim, pois é, acho que ela achou que ela ia usar quando tivesse 17 anos, né? E era enorme mesmo, você vê um bebezinho. Então, as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, sempre pensaram em comprar coisa maior para servir até. Hoje já não é assim. Hoje a maternidade é para aquele momento, que nem eu faço outras sessões de bebês logo que nascem. Então, é tudo, eu tenho as roupinhas tudo menorzinho. Vai servir? Tem que ficar justinha, porque, eu gosto de coisa larga. E não é não, hoje e quando assim, gente, né? Sabe que eu fico, às vezes, quando os pais mal acabou de nascer, botam a roupa do time. Gente. Nossa, pra tirar foto, pra dizer que não sei o quê. Eu falei, gente, menina nem sabe o que é isso ainda. Nem teve opção, né, pra ir fazer escolha. Logo aqui Kátia, então me fala um pouquinho quais são os seus trabalhos, qual fotos você faz, e depois Hannah também. Me fala um pouquinho. Sim. Eu começo desde o momento da gestação. Tá. Então, eu faço book gestante e posso fazer o acompanhamento da gestação, que acontece também. Mês a mês, vamos dizer. Na sequência... Semana a semana. Isso, né? Cada semana ela quer fazer a foto daquela barriga. A barriga crescendo. O acompanhamento da barriga. Na sequência, a gente já vai falando do parto, mas aí, tem o chá revelação, se não aconteceu. Tem gente aí tem o chá de bebê. Sim. Depois. E aí tem a maternidade. Então, eu faço esse vai acompanhando segmento. ela até Parto. Aí nasceu, tem a sessão Newborn. Que a gente vai falar daqui a Newborn, pouquinho, que eu amo. Isso que eu ia perguntar. Newborn tem uma data específica para fazer? O ideal. E o porquê? E o ideal, posso... A hora que você perguntar, mas o meu segmento é gestação. Já aconteceu de eu ir até o laboratório no dia... Pra fazer descoberta de sexo. Que legal. Isso. Aí, literalmente você faz acompanhamento... do início, até, por exemplo, olha, a gente tá querendo engravidar. Pessoas assim. Tem pessoas que vai ao consultório, vê algum álbum meu lá e ela comenta, faz um history e comenta. Olha, Kátia, quando eu conseguir, porque é uma tentante, você que vai registrar meu parto desde o consultório, muitas vezes. A Hannah também deve ter. Então, ela tá no consultório, viu algum trabalho, né, ali exposto, que é um álbum, ela já se liga. Então, isso é bacana, porque a gente pega ali, ó... E depois do newborn ainda tem os mêsversários, né? Que você vai mêsversário, acompanhando a que criança hoje- até um ano. que hoje- Hoje é aniversários, que como eu falei, eu já te encontrei. Tá vendo? Então, isso pra mim, assim... E às vezes... O newborn mais ou menos com quanto mesmo? Então, é de 5 a 15 dias é o ideal. Nossa, olha como é tão pequenininho, Pituco. gente. Um Pituquinho. E A gente... Você fez curso para newborn? Existem Sim. técnicas como Então, Onde vai nesse botar o bebê curso, dormir. desse curso que não, nós é. iniciamos aqui, teve uma fotógrafa que ela era brasileira, mas morava na Austrália, e ela veio pro Brasil fazer o primeiro curso de newborn na escola que a gente estava fazendo o curso e já estava finalizando. E aí o dono da escola falou, olha, eu vou chamar uma fotógrafa, ela faz curso de newborn, ela é uma brasileira, mas mora na Austrália e vê. Não existia ainda aqui, né? Não, Ela que era tá. assim, coisa rara. Foi muito comecinho. muito. E aí eu fiz o primeiro. Ela voltou, fiz o segundo. Ela voltou. Eu fiz uns 5 cursos com ela. Depois foi
começando a entrar isso. Aí eu fiz um outro tem uns curso. 12 anos, né? Que virou moda, mais ou menos. Eu fiz um outro curso com 2 enfermeiras do Einstein, Tá. que elas ensinavam a manipulação do bebê. E É tudo uma isso, técnica, para mim, gente. foi Essencial, incrível. né? É, Porque essencial. Não só manipulação, mas também primeiro socorro. Né? Primeiros socorros, que se acontecer de algum engasgar. E eu já tinha passado por uma situação, não com a fotografia. A minha vizinha da frente, o bebê Nossa. dela começou a engasgar e ela bateu na minha. A gente tinha. Porta com 2 porta. apartamentos. Aham. Ela bateu, socorro, socorro. E eu olhei assim, falei, o que aconteceu? Tá aí, a bebê roxa. Aí na hora eu já catei a passei bebê por e isso. pá. E aí, pronto, voltou. Então, eu já tinha uma percepção do que era. Mas aí eu falei, Olha, eu gente, preciso. Pausa, desculpa. Eu fico arrepiada. Eu porque também. Eu já tive caso disso do meu parar Foi verdade. ele teve um engasgue, tive que chamar bombeiro. Ele foi para o Samaritano com um bombeiro, que era o mais coisa. Chegou praticamente desfalecido. Ai, que Não loucura. eu não gosto nem de. horrível. Graças a Deus tá fazendo 9 anos. Graças a Mas Deus. assim, eu falo essencial, gente. Por favor, quem conseguir, busquem essas manobras de primeiro socorro. Nem só pra fotografia. Assim, Não, isso, é pra exato, tudo, é pra todo, vida. Mães, Todo mundo, pais, todo mundo. ou quem não. Vizinhos. Porque assim, Todo mundo. manobras, eu sabia das manobras, eu tinha as manobras, eu fiz a manobra. Sim. Ele continuou com o engasgue. Olha, eu fico É até porque arrepiada muitas mesmo. vezes você não tá preparado. Você Pois pensa, é, outra mas você não pessoa- consegue. É. É que nem a Hannah caiu uma vez da escada e outra vez ela caiu descendo uma escadinha de um amigo nosso e bateu a nuca. Nossa. E agora Até essa daí, hoje aqui, essa da escada foi sério porque meu marido apavorado, eu catei ela e ela voltou, ela ficou, sabe? Então eu acho que respirar. tem coisas que mãe tem, Passa. e assim eu falo que Deus dá sabe? Porque meu marido é apavorado, ele não Mas consegue. acho que todo homem é. De meu verdade, marido não 90% consegue. dos homens, eles são Não, e apavorados. Nossa, eu lembro várias situações. Minha irmã caindo, meio que eu desmaiando, aí meu pai. Eu já passei também por várias. Meu, minha mãe incorpora Eu a não sei, médica. mas dá um negócio. Eu acho que, eu falo por resolve. experiência própria, resolve. eu acho que a mulher exatamente. Ela acho que absorve, ela vai e resolve. E depois que sofre. acaba, exatamente. O homem, ele fica tipo sofre. barata tonta sem saber. Eu falo assim, porque. Olha, Não, ele fica rodando. Exato, não sabe. Eu vou senta ali. Exato. Eu vou contar um básico, porque assim, meus filhos já deram vários sustos também. Mãe de menino. Daniel, fica com o Guilherme. Assim, pus aqui. Eu virei. Não, sabe quando você tá virando? O Guilherme virou, bateu, abriu o supercílio. Meu Deus. Não, nem tava. Juro por Deus, meio que virei. Não tinha nem completado a Não, meia. gente. Virou, caiu, bateu, abriu o supercílio. E começou a sangrar, supercílio, super fino. Claro. Ai, meu Deus, o que eu faço? Pega a gaze que tá ali. Pausa. A pausa foi. Vira porque ele estátua. sabia. Travam, Então travam. segura ele que eu vou pegar, porque tava pingando. A maioria dos não homens consegue, travam, não consegue. impressionante. Então assim, peguei, não levei também. Mas vamos voltar pro newborn. Então, é isso. Explica Isso. também por que tem esse período dos 5 a 15 dias. Tá, também. por quê? O que acontece? O bebê logo que nasce, ele tem um sono, Sim. ele é mais fácil de manipulação, porque ele é ainda molinho. Então, ele tá acostumado com aquela coisa mais apertadinha, Sim, que era do do útero. útero. E muitas vezes, a mãe não sabe disso. Sim. E ele acaba perdendo isso. E se eu deixar muito Passar, tempo... sim. E eu consigo até fazer, porque hoje eu digo assim, a experiência te leva Já- a muitas coisas. E os cursos, esses profissionais da área da fotografia, da área da saúde, Sim, que foi essas 2 enfermeiras maravilhosas, elas também hoje deixaram de ser enfermeiras do Einstein e hoje elas são fotógrafas de newborn. Que legal. Uma graça elas. E elas ensinaram isso perfeitamente, a forma que a moleira, né? Sim. A forma que você
pode, porque o bebê tem uma coluna, então não é de qualquer jeito que você Exato. faz. Não dorme profundo Não, depois não também, dorme. né? Então você Fica- Tem o que vai você acostumando faz pro bebê dormir, porque às vezes, né, gente, newborn, às vezes Não, demora a uma mãe- hora pra dar tudo certo, mas Exato. A o mãe bebê tem não que dorme. entender que não é só aquilo, né, Não, Kátia? Que é não só é chegar lá e lindo botar ali. na cestinha e tirar foto, né, É, Kátia? tem mãe que várias assim, vê técnicas. umas É. fotos que eu tenho lá, e até eu tenho uma foto que tem 2 cachorrinhos assim, Aham. já chegaram. Então, os cachorrinhos também é seu? Você põe. Não, cachorrinho é da família. Sério? Sério, já Não, perguntaram os cachorrinhos que estão lá. É um clique que deu E, certo. e assim, é toda uma exatamente. preparação. O É. ambiente, por exemplo, eu também tenho essa questão. Eu vou à residência, se a cliente... Newborn é sempre na residência? Não. né? É, no Ou pode, estúdio. né, no A estúdio. maioria é o ideal. É. O ideal é no estúdio, porque você tem O todo ambiente... o ambiente é a preparação, preparado né? lá. Caso eu faço, eu sou, acho que não posso dizer que sou única, porque tem outras que fazem, mas você tem que levar É muita muita coisa, coisa você que tem que prepara levar. essa sessão, você separa as roupinhas, você separa Você já deixa tudo os programado, próprios, né, que porque são tem... os cestinhos. Isso. É, o que você tava falando, tem um estilo certo de como Isso, clicar. exatamente. Ah, Então, o ambiente mais quentinho pra deixar o bebê Exato. mais então confortável. até isso, às vezes, barulhinho. tem um ar-condicionado E lá às que vezes não dá aquece. certo, né? Porque às vezes o bebê Então, não já dorme, às vezes o aconteceu, bebê então. chora, O que e que aí tem que acontece? marcar de Às novo. vezes passa dessa data, e por É. isso que eu ia falar. Tem esse posicionamento, que é o ideal, porque o bebê ainda é molinho, então tem toda uma linha, né, que você... E o ambiente é aquele. Silencioso. é. O ambiente e o ruído branco que a gente usa, eu uso um aplicativo que tem o ruído, e isso tem pais que falam, nossa, o que é isso? É isso. Então, é tudo muito bem preparado. Então, simplesmente, hoje, fala assim, Pra ele livrar É. do útero, sei lá. É. Posso mostrar aqui? Pode. pode mostrar aí. Tem o... Ah, o meu tem- eu colocava, eu comprei ovelhinha, tudo pra ele dormir, mas nem chama, assim. Tem um que chama Baby Xuxa, ele faz esse barulhinho aqui, ó, quer ver? É um dos que ajuda bastante o bebê dar uma Gente, pais, relaxada. baixem É. esses Não. aplicativos. É excelente. Ruídos brancos. Ou esse que é o barulho do útero. É, o meu eu tinha muito Olha. disso. Isso é ótimo. Esse é O bom, bebê, esse é ele Remete, entra né, nisso. de novo. Entra nisso. E a forma que você enrola o bebê. Que nem falam, o... Como que ele chama lá? Ai, parou. Calma. Coelho. Ninguém vai dormir agora. Não, como que ele chama o bebê enroladinho? Esqueci agora. O quê? O rap? Não, mas chamam. O próprio? Os coelhos, não é? Seria o coelho, mas tem o nome. Charutinho. Ah, O antigo Ah, charutinho. sim, Então sim. todo mundo É, fala tem uma isso. técnica, tudo, tem né, uma gente? técnica. Só que hoje, falam do charutinho, enrola o bebê, só que esquece de pôr a perninha dele pra dentro. Pra que dentro e fica... fica a perna só. E aí não é isso que o bebê quer. Então, não, eu aprendi o charutinho real. isso. o Tem que total pôr a mesmo. perninha. Às vezes você pra ele pode sentir pôr a o máximo mãozinha. como Isso. tivesse no útero, né? Exatamente isso. Só que tem gente que daí o bebê não fica confortável. Outro detalhe que tem é aqui, ó, na nuca, aqui, ó, bem na cabeça. Ele tá no útero e ele fica pressionando a cabecinha sempre. E o que acontece? Quando sai, ele sente falta disso, só que ninguém saca Nossa, isso eu nunca tinha Sabe quando escutado. tá É. apertando o bebê bem É, apertadinho ó, a aqui, cabeça? É óbvio, tá, Tá sempre certo? Ó, a apertado, parede do útero tá aqui. principalmente no final. Exatamente, que ele tá posicionado. Tem bebês que é Exato, quando é, principalmente, isso, mas geralmente ele é pressionado de qualquer forma. Ou se ele tá pélvico, Sim, não for. total. Então, esse peso, ele sente. Às vezes eu faço só isso aqui, ó. Gente, eu nunca E ó, parei e pra você pensar. dá uma, É surreal. uma Sacudida, balançadinha. balançadinha, ele dorme. Uma Olha, leve. fotógrafa também é cultura fisiológica. né? Então isso tudo. E ele perde. Porque ele nasceu e ele perde. Pode ver Total. que exatamente É, ele abre o eles têm braço. as- E aí os ele fica. espasmos, Então, né? o que você tem que fazer? Até Acolher. mesmo em casa, você tem que manter Deixar ele. bem acolhidinho. Hoje tem os. Na minha época não tinha esse ninho, né? Que hoje tem o tem ninho. ninho. Esse ninho é exatamente isso. Só que às vezes o ninho é São maior. grandes. Então, É. o que você. Eu sempre indico pra mãe.
pega as mantinhas E faz ao enrola, redor, né? e encaixa o bebê É. ali. Então isso, ele sente apoio aqui, apoio no pezinho, acabou. Apoio na Me diga uma lateral. coisa, e dando tudo certo esses procedimentos, quanto tempo leva a sessão? Então, newborn? hoje eu, com o tempo que eu tenho, eu já cheguei a levar 2 horas em pontinho. Eu teve um bebê e principalmente... e tem uma diferença de bebê que nasceu normal, que nasceu com a data certa. Tem toda uma diferença. E tem os bebês de UTI. Olha. Que muitas vezes a mãe fica com medo até de fazer essa sessão, porque o bebê foi na UTI. E esse bebê de UTI, ele é super difícil de fazer. Por quê? Ele foi muito manipulado. Então, às vezes, você toca nele, ele já assusta, porque o bracinho, Tá sempre... o narizinho recebeu uma sonda. Sei. Então, a diferença. Então, às vezes, a mãe me procura, olha, Kátia, meu bebê nasceu dia tal, só que a data de nascimento é tal, ficou tantos dias na UTI. Eu tenho uma cliente que eu fiz também, eu fiz o book gestante dela, depois eu fui para a sala de parto e o bebê dela nasceu prematurinho e com 32 semanas, ele ficou 50 dias na UTI. E aí, eu sempre falo para a mãe, olha, vamos preparar qual era a data prevista do nascimento. Data tal. A partir dessa data, a gente começa a contar para fazer o newborn. Entendi. E assim que ele sair da UTI, você começa a aninhar ele novamente. Porque ele vai sentir esse aconchego e aí vai. Que interessante, eu não sabia disso. Esse bebê de 50 dias veio para mim, ele entrou no meu estúdio dormindo e saiu dormindo. Bonitinho. Então, assim, é diferente. Então, hoje tem muitas fotógrafas maravilhosas de newborn. Mas eu falo, nunca conheça essa fotógrafa, veja como que como que ela funciona. Sabe por quê? É um ser maravilhoso que tá ali na sua mão, que entrega para você. E aquilo tem que ser cuidado com muito carinho. E me diga uma coisa, Kátia, newborn pra gêmeos, já pensou? Um tá dormindo aí, Eu já fiz de tri. Nossa, gente. Eu já fui ajudar ela quando a gente trabalhava juntas, eu ajudava ela no escritório, eu fui ajudar ela de trigêmeos. Gente, sério, é surreal. Assim, óbvio que o tempo de sessão é um pouco mais longo. Sim. Geralmente leva de 1h30 a 2, esse a gente levou umas 3 horas, mais ou menos, a 4, mais alguma coisa assim. Mas assim, muito no tempinho de cada tem bebê. que respeitar, né? Tem. E assim, para você pra fala, dar de mamar. você pensa, e nossa, volta. era 3 horas, mas assim, foram 3 horas que mamaram, aí trocaram de fralda. Então, assim, aconteceu muita coisa nessas 3 horas. Mas assim, deu certo. Deu certo. A gente Que sempre lindo. aconselha que no dia da sessão, eu passo toda uma orientação. E que não marque nada, e que você não tenha compromisso. E já aviso, não pode ser que demore 2 e pode ser que demore 6. Porém, de gêmeos e tri, acontece de ser E mais... também, às vezes, pode ser que não esteja certo, que o bebê Exato, fica não, já agitado, tem que voltar aconteceu, de já novo, né, aconteceu, gente? já aconteceu, de eu ter que remarcar, porque exatamente, É o tempo dele, eu falo, respeito. às vezes eu sou sorteada, a cólica começou, e a mãe fala, cólica? Não sabia, como é isso? Aí começa Daí- no dia da foto. Começa no dia da foto. Sabe por quê? Eu acho que tem toda uma diferença do ambiente que ele sai. Ele sai de casa, chega lá, aí eu já deixo tudo aquecido, preparado para o bebê. E aí chega ali, tenho que manipular para trocar. Então, quando eu sei, dependendo do bebê mais velho, eu já sei como eu vou começar hoje. Mas isso leva um tempo, tá? Isso você não aprende assim. E outra coisa, eu falo que a gente aprende muita coisa, mas depois você vai vendo e você vai criando. As suas técnicas, não é? Você E cria como? a técnica. Tem detalhes assim de pessoas que te falam, olha, dá uma tentada nisso. Que já aconteceu comigo. Você tem, opa, isso deu certo. Aí você dá o feedback, ó, isso deu certo. Mas os bebês que são de UTI têm toda uma diferença. Eu imagino. fiz já de bebê de 57 dias, que a mãe falava assim, Kátia, ele ficou na UTI, eu gostaria muito de fazer essa pose do bebê
de newborn. Eu falei, olha, newborn, ele não é mais, ele é um bebê, mas a gente pode tentar fazer as posições que é de um E quais newborn. temas assim que elas pedem mais? Porque Então, eu sei que tem dentro da... Olha, né? eu já, Coisa linda, eu já gente. fui para uma. Gente, Hoje acho eu, lindo também. hoje eu já Eu mudei não bastante. fiz, mas eu acho lindo. Eu também, na Eu minha mudei época, não tinha, muito. né? Eu não me sei, lembro, até não sabia. falo assim, É, será na que verdade. Na minha época, eu não Nem sabia tinha. se tinha, acho que não, Não, os tinha. meus dois sofreram acidente nas épocas, então eu nem fiz. tem, tem não. como. Mas o que que acontece? Antes eu fazia assim, eu tinha produções. Tá. Né? Com roupinha que nem o aviador. Tem pai que é É. aviador. Ou a mãe, eu acho tão lindo. Vamos lá, Tem faz o de aviador. médico. É, de tem- médico. Que pega pela profissão dos Isso. pais. Aham. Então a gente. Teve uma cliente que eu lembro que ela era apaixonada pelo desenho da Bela e a Fera. Aham. Aí a bebê, ela conseguiu um vestido da Bela pequenininha. Aí Fofa. o tema do Ai, uniforme eu foi acho Bela e que a eu vi Fera. A vocês flor, postaram, foi a é, posta- a flor. a flor. Eu vi Eu vi esse também. Então dá pra elaborar de Dá tudo, pra, né, muita mãe? coisa, muita coisa. Ou a mãe fala assim, Kátia, eu gosto de tudo muito neutro. Tem mãe que fala, eu falo, olha, você quer ver alguma coisa? Dá uma olhada lá no meu Instagram, que tem várias coisas, né? Uhum. Daí ela olha assim, Kátia, eu gostei de tudo, mas faz o que você quiser. Eu só queria alguma coisa que combinasse com o quartinho, que eu quero fazer um quadro, porque dá pra fazer um quadro depois, e que combinasse as cores. E todos esses Quais são as acessórios cores? são Ela me manda fornecedores foto. específicos, É. né? Que é tudo muito pequenininho, gente. As roupinhas é a coisa mais É, linda de do bebezinho. mundo. Fornecedor especificamente pra Temos. sessão Só de newborn, newborn, né? né? Então, isso tudo E tem no Brasil ou é tudo de fora vocês trazem? tem os de Existe aqui fora ainda? e outros que é daqui Já mesmo. tem? Tem bons fornecedores, que nem agora vai ter uma feira em maio e vai ter vários expositores. Ai, E tem que coisas assim fofo. lindas, lindas. Eu fiz até o da Letícia, a roupinha era de renda, porque eu sabia que ela gostava de renda. Uhum. E ela olhava assim e fala, Kátia, quem fez isso? Eu falei, então, uma fornecedora. E ela era do Sul. Ai, que lindo. Que E legal, costurava pra fotógrafa lá. E a fotógrafa começou a mandar a costureira fazer coisa linda, assim, delicada. Você olha, você fala, da onde é isso? Enfim, essa sessão de newborn é muito especial. Eu não sei depois, as crianças, quando vê, o que acham. O que acham? Eu ainda não cheguei, não Não peguei. chegou nessa fase, né, Não, da eu já adolescência. peguei criança de 15 anos que eu tenho convívio, mas eu nunca vi uma De assim newborn. de newborn que realmente fala, puxa, amo essa foto até hoje. Mas eu acredito que eu ainda vou conseguir ver. E, Hanna, e você? Quais são os que você atende? Hoje eu faço... Porque é diferente. Sim, hoje eu faço o book gestante, também um pouco do acompanhamento, caso a cliente tenha interesse, né? Eu já fiz também o chá revelação, que hoje é muito É muito legal, moda e eu cara. adoro também. esse É um chá dos que é eu demais. mais gosto. Chá É. revelação é muito, muito Também, legal. eu gosto mais chá de revelação do que chá de bebê Eu agora, também né? gosto. Também é eu muito também. É legal. muito Eu não emocionante, eu posso falar, amo. você sabe, né? Que eu não gosto de nada disso. Eu não gosto de nada, eu adoro tudo. Aqui é o oposto, tem que se dar bem, né, Não, Mar? mas sabe o que é engraçado? Eu gosto das clientes, eu gosto de ver, mas acho que eu não sei se eu faria também. Lá em casa. Chá revelação? Se você não quiser, a vovó vai fazer. Não, pode ser uma coisa só lá em casa, a gente, o avô e a avó, então tá bom, sim. vai ter então. Não, mas aí- a gente vai ficar, né? É. Mas então, eu faço book gestante, nascimento do bebê, o acompanhamento do nascimento. Tá. Depois o acompanhamento, o que eu faço um pouco diferente da minha mãe, que minha mãe hoje faz o newborn, o que eu chamo é a sessão de lifestyle, que eu faço com o bebê com até 30 a 40 dias, mas é uma coisa muito mais livre, sem posição, sem nada, é uma coisa mais do roxinho do bebê, Tá. o bebê com o Com pai, os o bebê com a pais, mãe, tá. o bebê no O quartinho. acompanhamento, assim. É. Você vai, então você vai na Tentar casa, ainda ver o pegar, quarto. tentar ainda pegar um pouquinho do roxinho do bebê, ainda aquele roxinho que é recém-nascido. Mas eu também faço acompanhamento mês a mês, o acompanhamento dos 12 primeiros meses. E eu Os tenho uma equipe mêsversários. maravilhosa. E hoje eu tenho uma equipe maravilhosa que também faz batizado, faz aniversário. Faz as festas, sim. faz as festinhas infantis também. Então são esses: book gestante, o nascimento, o lifestyle e as festinhas dos pequenininhos. Agora me diga uma coisa, ontem mesmo eu fui no Einstein, né? E era parto normal. Então ela internou, tipo, acho que foi 7 da manhã. Eu fui,
Aí eu fui montar a maternidade às 18 horas e ainda não tinha nascido. Como é que funciona a parte da fotógrafa? Que horas ela Que tem horas que ela avisar? tem que chegar? Então, né? eu sempre- De dilatação, pra você não perder. Exato, eu sempre combino de chegar quando tá com 4, 5 centímetros de dilatação, exatamente pra não chegar super antes, pra não ficar muito em cima da gestante, porque é muita informação logo no começo que chega. É o médico, é a informação da internação que tem que assinar papel, lá, lá, lá. A burocracia. E Exato. depois tem exercício na bola. Exato. dançando, Então, não sei o quê. eu meio que tentei entender esse meio termo, né? De chegar não tão no comecinho, mas também nem tão no final, exatamente pra pegar essas coisas legais que acontecem Sim. antes Mas do nascimento do bebê tem cliente específico. que quer que você chegue desde o início pra fotografar tudo, não, né? Não tem. Exatamente, acho por conta dessa tensão de logo que chega na maternidade, que é, né, acaba de chegar, não sabe se vai ficar, não sabe se vai ficar, Como vai se ser, vai né? embora. É, Então eu tá. sempre chego nesse time exatamente porque eu já penso, poxa, vai ser um pouco antes de se tomar anestesia. Então eu sempre penso nisso. Então pra parte normal eu sempre chego quando tá com 4, 5 centímetros de E aí vocês vão dilatação. monitorando pelo WhatsApp, elas vão informando. Já dando informação. Já teve caso de parto normal. Ah, tô assim, e de repente. Do nada, sim. Porque acontece, Sim, né? já aconteceu. Já aconteceu no mês passado. Tava com 4 centímetros de dilatação De na repente. Hanna, tá com total, corre. Então, assim, eu E tava aí, saindo chegaram? de casa. Eu cheguei a tempo, porque ainda bem que é uma maternidade Do do lado da lado. minha casa. Eu moro do lado do Einstein. Então, se não fosse do lado, eu não ia chegar com certeza de jeito nenhum. E acontece, às vezes eu vou ajudar e ela foi me Esses ajudar. momentos que a gente uma Vocês ajuda a outra. conseguem ter. Que nem, e é bom que a gente mora já meio que estrategicamente. Uma Ela mora mora do lado de um. Ela Verdade. mora perto do São Luís do Star Star. e eu moro perto do Ais. Ai, Então, que assim, ótimo. se acontece alguma dor de barriga lá perto do São Luís Star, mãe, pelo amor de Deus. Ou Corre se lá. acontece alguma coisa no Einstein, filha, pelo amor de Deus, corre lá Eu que. pedi pra assim, ela É, na semana retrasada, umas Foi. 3 semanas atrás. Tava trânsito. E eu tava corrido. saindo do Star, que que tinha nascido, e tava tudo tranquilo. E de repente, era o terceiro bebê, eu sabia que não ia ser. Tava assim, tava com 4 e do nada tava com dilatação total. Tá Nossa. brincando. Aí eu falei pra ela, nossa, eu tô aqui, eu tô saindo do Star. Daí eu falei, Hanna, pelo amor de Deus, vai E eu lá. tava em casa, então 6 minutinhos Uma eu tava cobra na a outra, maternidade. isso é E aí ótimo. tem uns que podem, ó, vou pôr pra repousar um pouquinho até você chegar. Mas o meu medo é que o horário era meio de pico. Era 5 horas da Nossa, tarde. o Sim. trânsito. E aí ali. Ultimamente, não tem mais horário. E aí né, ela também. chegou, ela tô aqui, chegou, e eu falei, tô chegando. Ela chegou, daí logo na sequência eu saí. Só um pouquinho, tá bom. E existe toda uma roupa, né? Vou Sim. paramentar pra vocês entrarem Não, também, né? a Na gente maternidade, entra, né? querendo ou não, a gente entra num ambiente cirúrgico, né? Isso. Um Eles têm que ambiente que é passar tudo por externo. todas, né? né? Então a gente precisa estar com uma roupa certa pra entrar nesse ambiente que é né? Que é tudo estéreo, que é tudo bem cuidadinho, que é o protocolo das maternidades. Então a gente chega, a gente troca de roupa, pega o equipamento, não pode entrar de mochila também, deixa a nossa mochila no armário, a gente se prepara toda pra entrar em sala E de parto. geralmente é só você. Pra filmar não existe 2 pessoas, é uma só, né? Não, as Aí- maiorias das maternidades permite a entrada apenas de um De um. profissional, porque, olha só, nossa, é muita gente. É. É o médico, Uhum. é o médico assistente, é Anestesista, o anestesista, a enfermeira, circulante, técnico. Nossa, é é muita muita gente. gente. Muita Pediatra, gente. O a pai. é bastante gente dentro de sala. É. Então, a doula A também doula. tem Você a tem uma doula. doula pro Nossa, parto tem normal. são umas 10, É. 12 pessoas, juro por Deus. É É. muita gente. Por aí, por aí. Bastante gente dentro de sala. Ah, mas é muito gostoso. Mas é muito Eu- bom. Mas assim, ó, a pessoa aqui falava que não. É. E eu falava assim, meu Deus. E a nossa vida, né, dela principalmente, da mais velha, foi depois. Mas ela pegou essa fase no auge. No auge, assim, ó. Começou e foi. Então, e eu falava, eu nem forço, porque realmente ela não curte. E mesmo quando ela começou a me ajudar, era assim, às vezes ela não curtia muito. Eu falava, filha, tá de boa, hoje tá tranquilo, vai. Mas do nada ela falou, mãe, posso começar a fazer uns partos?
Falei, fica à vontade. Começou a acompanhar, vai lá. É quando não tem a pressão, né? É sempre assim. E a mais velha nunca É isso que eu ia quis, né? perguntar agora. A Nada. mais velha não trabalha nada? A Rebeca hoje ela mora na Austrália. Ah. Já tem 9 anos que ela tá morando lá na Austrália. E a Rebeca sempre foi da área da publicidade. Entendi. Ela sempre trabalhou em agência de publicidade. Ela sempre foi da comunicação, É. do marketing, da administração. E era engraçado, porque assim, a Hannah era super assim, e a Rebeca era mais centrada, mais tímida. Então, eu olhava assim, mas como que a Rebeca vai trabalhar em marketing? É uma pessoa tão, Então, né? E assim, acho que era com a gente, eu não sei, porque ela é uma Mas pessoa super boa no que ela faz. Então, eu ficava olhando, e essa aqui, assim, catava um celular, eu... Ai, filha, eu tô com dificuldade aqui, me ajuda. E assim, eu imaginava ela, quando ela começou a fazer a faculdade, e ela também foi pra essa área. Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda Ela também. foi pra essa né? área. E aí, ela teve que fazer o estágio. E é fechado. O estágio obrigatório era de 6 meses pra apresentar na faculdade. E eu só fiquei 3 meses numa agência de publicidade, tipo, eu não aguentei. Não aguentou. Eu entrei num grupo assim, que eu tava muito, muito triste. Falei, mãe, esse ambiente não é pra mim. Não me pertence. E ela nunca gostou Falei, mãe, pelo amor de Deus. dessa rotina de todo Você dia. não precisa de ajuda, eu preciso só assinar meu Ah, eu estágio. acho que isso que fez você trabalhar com ela. Não foi. Ela assinou meu estágio, então quando eu me vi, eu continuei trabalhando com a minha mãe. E ela ficou lá. E aí, quando eu falei assim, agora eu vou pegar esses bebês, os newborns, e vamos. Aí ela já ficava assim, nossa, mãe, mas demora muito, né? Engraçado como o parto tratou muito a minha ansiedade. Trabalhar com a minha mãe tratou muito a minha ansiedade. Eu era uma pessoa assim, extremamente ansiosa, elétrica, agitada. E hoje eu tenho minha ansiedade, sim. Normal. Todo mundo. Mas assim, é muito mais tranquila, muito mais paciente. Então assim, eu fazia as fotos com ela, mãe, e aí? Que hora que vai estar lá, filha? Tem que ser no time do bebê. Daí eu falava assim pra ela, pode ir Calma. embora. Porque às vezes ela ficava pra me auxiliar. Porque Pode ir embora. a gente Não, aprende... Você né, pode ir embora? Não, agora eu vou ficar. a gente aprende a sessão de todas as fotógrafas, elas começam, principalmente as de fora, porque elas são muito ali e elas são centradas. Não, eu Então, falava, agora eu tudo vou muito provar pra legal. ela que eu consigo. Eu vou provar pra E ela que aí, eu consigo ficar aqui junto com ela. e eu entrava naquilo assim, sabe? E assim, um dos meus problemas que eu falo, eu sou muito, então eu tenho que ver a mãozinha direitinho. Que Minha nem- mãe é Você já viu assim, ó, super faz detalhista. aquela dobrinha aqui no Sim, bebê? sei. Pra ficar aquela dobrinha, você tem que posicionar ele direitinho. O cotovelo tem que chegar no joelho. Então você faz isso com o bebê. Essa posição. E às vezes você fazia isso, o bebê, puf. Às vezes Não dá tava, pra fazer de ó, qualquer jeito, tem que fazer relaxa, né? devagarinho. é muito. Então, às vezes você monta o bebê, tá perfeito. Você olha, tá perfeito. Você pega a máquina, o bebê. E muito do que eu do faço lugar. hoje na sessão com as minhas clientes, a Do sessão de lifestyle. lifestyle, foi tudo que eu aprendi com ela. Sim, Tudo sim. que eu aprendi com ela. Lógico. Então, assim, essa Uma bela paciência. escola. Aí, às vezes, até hoje, meus clientes, nossa, Hannah, mas será que vai dar? Não, mas se não der, eu falei, não, calma, fica tranquila. Aí, quando eu falo, nossa, essa sou eu mesmo. Porque ela é tudo assim. Mas hoje eu falo, meu, E existe calma. qual que você gosta mais? Ensaios de gestante, partos? Ai, eu gosto mais de parto. Sabia? E Eu é, o, prefiro- E é o que tem mais, ó. e é o que é os prefiro- horários doidos, né? Quer dizer. E eu prefiro 1000 vezes ficar 12 horas num trabalho de parto do que 1 hora, às vezes, em sessão. Não que eu gosto Não, muito de é fazer. lógico, mas Só Só que que assim, a gente entendeu. eu gosto muito, só que assim, é muito gostoso, porque você não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. Então acaba que você vai criando vínculo com o casal, aí você vai rindo, vai conversando, Você tá lá fica num junto. momento muito legal e Meu, acompanha É aquilo, muito né? gostoso, é muito gostoso. E a sessão também é gostosa, só que passa muito rápido. É. Então, assim, aí acaba um, aí já vai pra outro, vai pro escritório, mas o parto, eu É entro. emoção, né? Eu entro meio que numa bolha É. junto com o casal. Então é muito gostoso. Você curte aquele momento junto, meu. E muito você, gostoso. Kátia? Você Então, prefere o quê, assim? Eu gosto muito Newborn, do né? parto. Não, É? eu acho assim, o newborn é muito gostoso. Porém, a sua atenção, você sabe que depois que eu saio da sessão, eu tenho que tomar um relaxante muscular. Ah, mas Tá tudo imagina. bem. Sabe por quê? Imagino. Eu fico tensa porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer.
E sei também aquilo que a mãe quer receber. Então, porque ela vê aquelas fotos lindas e maravilhosas e ela quer aquilo para ela. Então, eu fico ali. E aí, a minha atenção. E eu tenho uma auxiliar. E até ia comentar isso antes. No momento que a gente vai aprender com as outras fotógrafas, elas sempre estão sozinhas. Principalmente as americanas, né? Elas sempre trabalham sozinhas. Só que, assim, aqui no Brasil é diferente. O ambiente, tudo é diferente. Eu ia falar isso. E eu comecei a fazer isso sozinha. Só que eu via que, por exemplo, às vezes eu precisava pegar um tecidinho para dar um enchimento. Se eu fosse largar o bebê... Ele saía da posição. Não, ou sair da... E aí o meu medo desse bebê virar... Eu vejo, às vezes, os americanos fazer e eu... eu imagino. Meu coração... Sabe, porque eu sou muito cautelosa. Essa coisa de olhar a simetria ali, olhar a cena. Eu olho a cena. Eu vejo a cena. Entendi. Às vezes uma mãe fala assim pra mim... Não, você tá falando, eu já fico tensa. Entendeu? Realmente. Então, eu fico assim... Então, E você tem que lidar com a ansiedade da mãe também, que ela tá ali, né? E às vezes tem mãe assim, ai meu Deus, não me toca. Ai, não sei o que. Ai, não pega o bebê assim. Ai, socorro. Ai, não, tá bom, não mexe, não mexe. fala assim. Mas eu sei, eu tenho por isso que eu tô E eu falo É assim... muito difícil. Fica calma, vai dar tudo certinho. porque tem aqui. muita mãe que E aí, eu comecei a ver isso e eu tenho uma assistente. Que a maioria das fotógrafas aqui, brasileiras, elas sempre tem. Porque eu vi a necessidade. Eu preciso pegar um negócio. Preciso pegar aquilo. Preciso... Entendeu? Então, E aí... o barulhinho parou, liga lá enquanto eu tô fazendo Então, eu foto, tenho isso muito. pra ajudar e pra agilizar. Porque senão ficava 6 horas. Tem uma cliente minha que ela era o segundo filho. E ela queria fazer... Ela tinha feito com uma outra fotógrafa e ela via... Né? Às vezes eu punho isso. E ela via, ela falava assim, Kátia, quando eu tiver o meu segundo bebê, eu quero fazer um newborn com você. Só que o meu marido tá bravo. Meu marido tá super bravo, porque o outro demorou 7 horas. Nossa! Eu falei, nossa, não vai demorar tudo isso não, fica tranquila. E eu fui pra casa dela, ela teve o segundo bebê, fui pra casa dela. 1h30 eu fiz. Resolvi tudo. O marido dela olhava assim. Quando eu cheguei, ele falou: eu não acredito que Deu você... tudo certo mesmo? Não, ele falou assim: eu não acredito que você vai fazer isso. Porque ela falou que nem ia avisá-lo. Aí eu ia chegar. Ela falou, você veio de surpresa. Ele Exatamente. não sabia, não. A hora que Diz que ele ficou casados ele ainda. ficou tão, sabe, assim, decepcionado com tudo e o tempo e tal. E aí... Traumatizado mesmo. Isso, bem isso. Daí eu peguei 1 hora. Ele chegou, ela sabia que ele tinha um compromisso, ele chegou. Ele falou, não acredito que você fez isso. Ela falou assim, ela tá indo embora. Ele olhou assim, indo embora? Quanto tempo faz que você... Ele olhou assim, quanto tempo faz que você tá aqui? Eu falei, 1h30. Eu tava guardando as coisas. Acabei. E foi, sabe... Porque ela já tinha me comunicado, então eu já fui preparada, levei minha assistente, a gente vai fazer isso e ponto. Então, eu acho que essas questões que a gente tem que facilitar. Sim. E assim, o aprendizado não foi de 1 mês, 2 meses. São anos. E cada hora eu aprendo uma coisa diferente. E cada ser humano é um, tanto na foto, né? O bebê, isso, gestante. isso. E como a mãe é uma, né? Não. E as mães, eu sempre acalmo elas, eu falo com elas, falo, olha, vai acontecer isso, a sessão é assim. E a hora que ela tá tudo, olha, guardei tudo, o bebê tá ali prontinho, falo, você pode amamentar o seu bebê agora. E chegando em casa, você dá um banho, então eu oriento. Daí no dia seguinte eu falo, e aí, como que foi o seu bebê? Kátia, dormiu como não? Nossa, eu tenho óleos essenciais. Então, ela falou, Kátia, que maravilha, que é isso? Então, depois a gente vai conversar. Vamos Kátia. conversar. E até mesmo, vou voltar um pouquinho lá no parto. Eu fiz um curso de doula. Que legal. Então, você acompanha aí, você já tem porque eu via tudo aquilo e os meus partos, eu tive 2 partos normais. E um vai fazer 32 e outro 35. Então, é muito tempo, né? E quando eu comecei com essa questão do parto, eu queria entender o que era aquilo, porque o meu parto foi com todas as questões que é falada e intervenções, e isso
eu achava assim, pra mim foi tudo bem. E Que era normal, naquela né? época era normal. Era Super, normal. super. E aí depois eu comecei a ver algumas coisas que eu falava, mas por que será que aconteceu? E aí eu me inscrevi num curso de doula de um local que me indicaram, que eram doulas assim, já bem conceituadas. Foram 5 dias de curso. Todos os dias eu saía de lá chorando. Imagina. Que Que demais, remete a mãe. coisas. Não, verdade. Eu saía de lá, imagino. sabe por Nossa. quê? Eu olhava e hoje o carinho que eu tenho, desculpa a emoção. Não, mas você falando também já me dá vontade, porque eu sei o exatamente. carinho que eu tenho com essa mãe que chega ali, às vezes o segundo, terceiro filho, às vezes, e o primeiro é pior, porque Você não tem a não noção. sabe nada. E tem Desconhecido, E, né? e tem muita gente que não estuda. Você não estuda pra ser mãe, mas Não. assim, tem muita gente que você não lê nada. Eu fui um caso assim. Exatamente, porque engravidou, legal, Exato, é isso, é. vai acontecer, vou no meu médico, ele E te até- orienta. E até hoje eu não sei se é melhor ou pior você não saber. Eu falo, eu sou grata, porque assim, meu médico foi excepcional. Sim, Mas assim, eu já tive casos exatamente que. exatamente isso. E hoje eu vejo assim, tudo que a internet passa, e você vai lá no Google, você procura saber. Eu tenho mães que falaram, meu filho vai nascer, me falou, vai nascer com tal coisa, e eu tô super preocupada. Eu falei, não, peraí, vamos lá. Eu não quero registrar. Eu falei, não, vamos registrar. Por isso, expliquei tudo direitinho. E hoje ela fala, Kátia, se eu não tivesse feito o registro, eu jamais ia poder falar pro meu filho o que tinha acontecido, porque era dolorido para mim. E eu pensava que era uma coisa e meu filho é outra coisa. Sim. Então, quando eu fiz esse curso de doula, eu comecei a entender muita coisa. E aquilo até mesmo, só que eu falei, passou. Então, hoje, tem que quando, deixar lá, né? quando entra uma mãe, eu faço várias perguntas se a gente se conhece antes. Há essa oportunidade, e tem umas que é de última hora. Sim, por isso que eu já não O deixa contrato não deixe pra última hora. não deixe para última hora. Sabe por quê? Esse contato É muito importante. importante. porque de repente ela pode entrar em contato, Não gostar, Ah, faz curtir. parte, né? Energia, sinergia, normal. Exatamente. É básico isso. E quando às vezes. E tá tudo bem, né? É. Exato. Você entendeu? E aí, quando entra e eu consigo. E eu ajudo. E eu não sei. Eu vejo uns comentários de clientes que é da Hannah, de falar da forma que ela trata. Eu falei assim, com certeza tem um pouco de mim nela. Tem, Com tem, certeza. com certeza Não, tem. mas nessa questão do acolhimento, Sim, porque não, total, nós total. exatamente, nós somos ali uma pessoa invisível e que estamos Sim. ali para registrar aquele momento Sim. incrível dessa pessoa. Sim. Incrível, porque eu falo, uma foto, eu não tenho nenhuma foto dela. O que eu tenho delas, que era ainda em filme, e uma das máquinas do dia, o filme velou porque meu marido abriu, que a máquina nem era dele, era do meu pai, que meu pai emprestou. meu Deus. Ele abriu e eu perdi um filme dela. Mas eu tenho duas fotos. É. Uma você grávida de mim, a Rebeca na sua perna. E depois você E maiorzinha. depois eu maiorzinha no carrinho de bebê. Agora, de grávida, eu não tenho nenhuma. Meu Só tem Deus. uma. minha. Uma que deu grávida da Rebeca, eu não tenho nenhuma. Então, isso pra mim é muito importante, porque quando eu vi tudo isso e eu entendi o que era aquela mulher em trabalho de parto. Eu não atuo como doula, mas quando eu tenho uma cliente que eu vejo que ela tá ali com algum... Precisando, né? Você tem esse olhar já, Eu né? já falo com ela e a gente já alinha Sim. tudo, ela olha assim pra mim. Obrigada. E assim, É muito gratificante, é muito, né? Nesse momento é Nossa. importante. Então, eu acho que assim, É qualquer palavra, eu falo assim por mim. Eu conversava muito com o anestesista no meu primeiro parto. Então. Muito. E o meu parto foi filmado literalmente pra TV. Então, assim, graças a Deus eu Entendi. tenho pra TV. Sim. Então, assim, mas eu tava preocupada Sim. porque era o primeiro parto. claro! A Aquela gente confusão fica- toda. Aquela confusão Nossa toda Senhora, foi eu filmado lembro. pro programa Pânico. Sim. Então, tava todo mundo, eu falava, cara, o que eles vão filmar? Porque era o programa Pânico. Óbvio, Claro. Eu óbvio. ficava preocupada também. Aí, mesmo confiando no meu médico, mesmo confiando, eu Sim. escolhi a pessoa pra literalmente entrar e filmar.
Mas é literalmente isso, tá tudo É uma bem. caixinha de surpresa, pra mim, né, amor? tanto faz, exato, tanto faz, tá tudo bem, não sei o que. Então, eu peguei uma pessoa que tava conversando comigo pra tentar me acalmar, Sim, né? sim, mas legal. e eles também, tem muitos anestesistas, nossa, o pessoal da área da saúde e Não, é que eu principalmente achei uma voltado- pessoa, porque se tivesse, Era tava, aquele. seria assim, né? Sabe, Exatamente, assim, foi ele te acolheu. Total. Porque tem uns que te olham e não falam nada. Nem conversa, Ah, exato. Então é isso, e esse curso pra mim é assim, hoje, eu até falei, eu quero fazer outro, agora, desse momento, porque o que foi quando eu fiz, Sempre tem com novidade, certeza, é já tem diferente, alguma né? coisa nova. Então é isso, é muito maravilhoso. Eu falo assim, eu fui presenteada com uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida em fazer, e hoje é uma profissão que hoje, né, já tenho uma certa, já tô de cabelinho branco, é privilégio eu estar atuando na minha área hoje como ótima, fotógrafa. mãe. Estão Tá E me ótimos. diga uma coisa, como vocês entregam o trabalho? Vocês dão uma prévia, eles escolhem as fotos para colocar no álbum, vocês que falam, ó, essa é melhor, então vamos Não, colocar, eu envio como todas funciona? as fotos que eu acho bonita, eu só elimino as que ou Que deu piscou, muito ruim. ou no Sangue, que exato, acontece. exato. E eu mando todas em alta resolução pro cliente. E aí eu entrego tudo via link, porque hoje né, Ah, os tudo computadores já não tem mais arquivo. leitor E de aí, CD. pra escolha do álbum, ele que escolhe. Ele que escolhe. Ele escolhe. E Ele que vocês montam escolhe, o álbum e é. depois Isso. entregam. Mas é muito Tá. engraçado isso. Hoje os computadores os notebooks já não vem mais com leitor de CD, já não vem mais Não. com leitor de pendrive. pendrive. É. Então a gente manda tudo pelo link, Mas porque tem aí gente estava na que- Tem nuvem. gente que gosta ainda de receber o álbum, né? Eu sou uma. Não, sabia? não, o Não álbum vou impresso mentir. sim. O álbum, Eu sim, amo com o álbum, eu certeza. amo Ah, não, o também. álbum é até hoje, essencial, eu gente. acho. Mas É. a gente dá opção, tem cliente que, Que não não quero. quer, só Mas quer eu as falo fotos. pra Mas a eles, gente olha, sempre oferece álbum, faz, vale a pena, porque ter a foto ali na mão, na hora. Eu acho Não, tão lindo. foto ficar, impressa nossa, é gente. algo... Eu Fora que também às acho. vezes tem gente que, às vezes, mesmo baixando as fotos do link, às vezes perde, não Perde. sabe onde enfiou, então tem lá no álbum, tá garantido. Isso é essencial. Por isso que eu falo, tem que ter, não é simplesmente um berço ou uma roupinha, mas É eu um falo, momento. é um eterno, É eterno, né? é um momento Eterno e que todos deveriam fazer, né? Mas eu sei que tem toda uma questão de custo, mas Sim. poderia fazer parte de um enxoval. Você faz família depois? Faço. Não, porque eu vou dizer, eu não tive fotógrafo na minha época, exatamente. Aí depois eu fiz com as meninas já grandes. E hoje as duas Maravilhoso. tem duas morando fora. Sim. Gente, eu me pego vendo as Não fotos é? no álbum. Eu adoro. É Eu que falo, nem, meu Deus do céu, como... ô Ingrid, é que nem uma viagem. A gente fez uma viagem com as meninas ainda pequenas e nós fomos pra Gramado. Sabe Nossa, esses a gente lembra pacotes? dessa viagem até Aham. hoje. E até hoje elas lembram isso. Sim. Aí lá tiramos umas Gente, é fotinhos. momento, né? É Sim. momento. Então eu falo assim, gente, e assim, marcou. E essa qualidade de tempo a gente não tinha. É muito louco. Eu tenho a minha madrinha, ela todo Natal, aniversário, ela me dava ou um porta-retrato com foto e uma câmera, Sim. ou algo sempre relacionado à fotografia. Que ela Memórias, sempre, né? Sempre. Isso é muito legal, assim. É Eu muito, lembro muito muito. disso. É que nem a gente às vezes pergunta pro cliente, gostaria de um álbum? Ah, não fiz nem no meu casamento até hoje. Nossa, Ai, gente. é mesmo? É verdade, eu tenho clientes que falam que, por exemplo, casaram há 6 anos atrás e estão esperando um bebê, daí eu falo, olha, tem álbum, a gente oferece. Gente, não faça do casamento, mas faça do parto. Eu posso dar essa dica. Eu posso dar essa dica. Passa porque da família, faz dos filhos. filho não tem esse, entendeu? Não vai ter esse filho. Ó, uma vez lá, quando eu tava começando com o meu estúdio, isso já tem bons anos, nós fizemos, eu, ela e a irmã. Nós fizemos, lembra dessa sessão? Lembro. E a gente precisa retornar a fazer. Também acho. Precisa, Tem que de família totalmente é muito legal. desatualizado. Porque nós, É muito e foi gostoso. tão legal, as duas. E assim,
a diferença é de quase 4 anos, são 3 anos e 7 meses. Mas chegou uma fase que elas estavam muito parecidas. É, muito parecido. Foi o que eu encontrei, né? Ah, A Siri sempre trabalhando a gente. Oh, meu Deus e do céu. aí, Desculpa. foi bem bacana isso, porque a gente conseguiu fazer essas fotos. E aí, eu tenho algumas coisas impressas, porque como na época a gente fazia a impressão, tinha uma empresa que fazia, eu mandei para fazer a impressão. Ai, que E a legal. gente tem lá Gente, guardadinho. na época, imagina, era slide. Meu pai sempre Nossa. gostou de fotografar. Meu pai tem sim. milhões de máquinas. Sim. E a gente, agora o ano passado, a gente foi pegar, meu pai pegou slide pra gente Que ver. delícia. E, a gente foi muito lindo. É lindo, né? E o slide é legal, né? Plaque vai mudando, Ai, gente. ele tá demais. escolhendo agora pra fazer algumas fotos. É muito Ai, bacana. E agora legal. você tem um método que Tem. leva lá e eles revelam, né? Exatamente. Muito Ai, legal. Nossa, revela tudo isso aí. Bom, É uma meninas, emoção até eu rosa. quero agradecer. Deixem Nossa, aqui amei. como contactar vocês, o Instagram, por favor. O meu é Hanna Rocha. Aí tem uma fotinha, mas não é Hanna Rocha, só isso. E o meu é Kátia Rocha, fotógrafa. Orçamento, tudo pelo. Orçamento também tem o link lá na descrição da bio do Instagram. Então, se tem interesse para sessão de gestante, nascimento, festa infantil, só clicar lá no link da bio que a gente vai atender vocês com muito carinho. Isso mesmo, pra É. todos. Ai, gente, foi muito delicioso, né, Mãe? Muito, Amei, muito amei. gostoso. Amei, Obrigada, Mara. por Obrigada terem a vocês. vindo aqui, por ter aceitado. E um ótimo feliz Dia das Mães. Obrigada! E logo, feliz Dia das Vovós! Eu espero que seja em breve, né? Presente do Dia das Mães. Ó. Das vós. Das vós. Em breve, em breve. Em breve. Obrigada, Obrigada. gente.